Oi, vencendo por aqui? Tô eu e a Atena, aqui com o brinquedinho rosa, em homenagem ao Outubro Rosa, mês de prevenção a neoplasias mamárias, em pets e também nos seres humanos. A Atena escolheu ir embora. E você vai ver agora o vídeo que eu fiz lá no programa Santa Receita, na TV Aparecida, que eu falei, sobre neoplasia mamária em pet, os sinais, a prevenção, tratamento, diagnóstico. Então fica aí, assiste, você não vai se arrepender. A gente vai falar sobre câncer de mama. Ele é considerado mais comum nas cadelas e nas gatas do que nas mulheres todas aqui, né? A gente está no Outubro Rosa, por exemplo. E de acordo com os dados do Conselho Federal de Medicina Veterinária, em fêmeas não castradas e de meia idade a idosas, a doença atinge cerca de 45% das caninas e 30% das felinas. Para falar sobre esse assunto, tirar as nossas dúvidas sobre a doença, eu converso por Skype agora com o nosso querido veterinário, especialista em clínica geral de cães e gatos, Daniel Pinho. Dani, seja muito bem-vindo ao nosso Santa Receita! Olá, Bi, muito grato. É uma honra para mim mais uma vez estar presente aqui e vamos tirar as dúvidas, falar sobre essa pauta tão importante que é a neoplasia mamária ou tumor de mama ou câncer de mama nas nossas fêmeas pet. Vamos falar um pouco desse assunto. A gente está no mês de Outubro Rosa, que é um mês de conscientização do câncer de mama, né? E a gente fala muito isso para as mulheres, mas também virou a pauta pet, né? Do mês de outubro. Sim. Até mesmo porque, como você introduziu aí, Abi, o tumor de mama, neoplasia mamária, ela é ainda mais comum nas fêmeas pet, principalmente nas cadelas, do que nas mulheres. Então, já que existe o Outubro Rosa de prevenção ao câncer de mama das mulheres, também aproveitamos que o assunto está em alta e trazemos também para a conscientização das tutoras e dos tutores em relação ao câncer de mama das pet, cadelas e gatas. E quando que a gente consegue perceber? Porque a gente fala na mulher sobre os exames preventivos, né, Dani? E que às vezes a gente consegue perceber pelo toque. Com os cãezinhos, né, as cachorrinhas e as gatinhas também é possível? É possível, inclusive o principal sintoma, o principal sinal é exatamente a presença de nódulos nas mamas. Lembrando que as cadelas elas têm 5 pares de mamas. Tem 2 pares torácicos, 2 pares abdominais e um par inguinal, mais próximo da virilha. Então, o ideal é que o tutor consiga palpar os 5 pares de mamas nas cadelas ou os 4 pares de mamas nas gatas e perceber se tem nódulos rígidos. Eu vou pedir licença, vou fazer uma demonstração prática aqui para vocês. Adorei, vamos lá. Com a Atena, quer ver? Aqui, ó. Essa é a Atena. Ai, meu Deus, que fofucha! Ela assinou o termo direito de imagem, então nós não vamos ter problema. Ela aceitou participar, foi voluntária. E vamos mostrar as maminhas da Atena agora. Aqui. Oi. Dá um pouquinho pra cá. Isso. Aí, o ideal é identificar as mamas e palpar em cima das mamas e também entre as mamas e fazer esse exame de palpação. E quando palpar, além de ir apertando para ver se sente algum nódulo, é importante também fazer esse movimento. Agora, ó, eu apertei, agora não vou apertar, eu vou fazer esse movimento de massagem, porque tem nódulos que são tão pequenininhos que se a gente aperta, ele se perde no meio do tecido adiposo e da própria glândula mamária. Mas se eu faço esse movimento, eu consigo sentir uma granulação. Gente, tem tumores que são do tamanho de meio grão de arroz. E se a gente fazer esse movimento, a gente consegue sentir os nódulozinhos, tá bom? Que perfeito isso, Dani, porque realmente às vezes é muito pequenininho. Gente, a Atena é linda. Quanto tempo tem a Atena? A Atena, ela fez 3 meses no início do mês, então tá com 3 meses e meio, não é isso? 3 meses e meio. Que coisa mais linda! E que legal isso que você falou, pra gente ir com cuidado, né, entre uma mama e outra, porque às vezes a gente acha que é, sei lá, é um pelotinho pequeno, não é nada. É bom a gente perceber isso, porque pode ir crescendo, né, Dani? Com certeza, com certeza. Quando a gente fala de tumores de mamas, tamanho não é documento. Então não precisa esperar ter aquele tumor grande, volumoso. Não, se você percebe que tem nódulos pequenininhos, como eu disse, às vezes é do tamanho de meio grão de arroz, já é motivo de preocupação, já deve levar, porque as células são microscópicas. Então, se você está conseguindo palpar um nódulo, quer dizer que ali tem milhares, talvez milhões de células tumorais, tá bom? E outra coisa, gente, que eu já vou salientar é que muita gente acredita
que nódulos mamários é leite que empedrou. Ah, minha cadela, ela não deu de mamar, os filhotinhos do mamário, empedrou o leite, isso é leite empedrado. Não. Na grande maioria das vezes é tumor. São tumores mamários, que são aqueles nódulos rígidos, né, parecendo pedrinhas mesmo, ali nas mamas. Se isso está acontecendo com a sua cadela, leve a ou ao Medvet. Muito bom. Doutor, tem algumas raças que são mais predispostas a terem o câncer de mama ou isso não tem muito a ver? Olha, a literatura científica, ela diverge em alguns autores, mas a gente não acredita que existe predisposição racial. O que acontece é que existem raças que vivem mais, e tumores, eles são doenças, tanto nos seres humanos quanto nos pets, que eles vão aparecer com a idade mais avançada. Então, aquelas raças que têm uma longevidade maior, também há a maior incidência de tumores, como Poodle, como Dachshund, né? Os animais de menor porte, mais grande porte também tem tumores de mama. Então não existe assim, tal raça é predisposta, não. Mas a literatura cita que algumas raças são mais acometidas porque também vivem mais. E em relação a cadelas e gatinhas? Cadelas têm mais, gatinhas têm menos, é igual? Como funciona? As duas são muito acometidas, né? Muito numeroso em ambas as espécies, mas as cadelas são mais acometidas. Quando a gente fala de neoplasia, gente, é importante lembrar que a Atena aqui tem 3 meses e meio. É muito raro um filhote desenvolver uma neoplasia, seja ela de mama, de pele ou em qualquer outro lugar. É muito raro. Agora, quando a gente fala de fêmeas de meia idade a idosas, a probabilidade de desenvolver tumores de mama naquelas que não foram castradas precocemente é de 50%, até 50% nas cadelas e 30% nas gatas. Então, as cadelas são mais acometidas que as gatas, mas as duas espécies são muito acometidas. Já que você falou um pouquinho aí da prevenção, a gente tem uma perguntinha, a gente já embala aí. Ó, já aproveita. Letícia Lipe, de Jacareí, São Paulo. Olá, boa tarde. Eu tenho uma maltês de 11 meses, olha que fofa, a Amora. Ela já teve o primeiro cio. Qual o melhor momento para a castração? Já que você falou aí também, Dani, sobre a castração preventiva, eu queria que você respondesse a pergunta da Letícia e a gente já colocasse um pouquinho sobre esse assunto também. Claro. E é muito pertinente. Letícia, parabéns pela pergunta, ótima dúvida. Vamos lá. Pensando em neoplasia, quanto mais precocemente castrar a fêmea, lembrando, gente, que o desenvolvimento da neoplasia muitas vezes é estimulado por hormônios ovarianos, tanto o estrógeno quanto a progesterona. Então, a castração nada mais é do que retirar ovários e às vezes também retira-se o útero. Então, se você retira a fonte hormonal, a probabilidade de desenvolvimento da neoplasia mais à frente, ela é muito reduzida. Fêmeas que são castradas antes do primeiro cio, elas têm menos de 0,5% de chance de desenvolver o tumor de mama tardiamente. Fêmeas que são castradas entre o primeiro e o segundo cio, ou seja, passou-se o primeiro cio, antes do segundo, elas têm até 8% de chance de desenvolver. Já sobe a probabilidade, mas ainda é muito baixa. Fêmeas que são castradas depois do segundo cio, antes do terceiro, aí tem uma probabilidade de até 26%, já sobe mais. E quanto mais ciclos estrais, quanto mais cios a fêmea tiver, maior vai ser a probabilidade. Até chegar o momento, quando a fêmea já teve 5, 6 cios, que não existe mais ação preventiva na castração. A castração ela tem outros benefícios, como prevenir, por exemplo, uma infecção de útero, mas em se tratando de tumor de mama, mesmo castrando tardiamente, pode ser que ela desenvolva os tumores de mama. Inclusive, em fêmeas que são castradas no momento da retirada das mamas, porque o tratamento é cirúrgico, nós vamos falar sobre isso, às vezes retira-se também o útero e os ovários, e as pessoas falam, poxa, mas depois que tirou, ela desenvolveu o tumor na outra cadeia mamária. Eu achei que era preventivo e não foi. É porque ela já teve muitos ciclos estrais. Falando da prevenção e da probabilidade de ter o tumor de mama se castrar antes do primeiro, 0,5%. Depois do primeiro cio, antes do segundo, 8%. Depois do segundo e antes do terceiro cio, 26%. É interessante lembrar também, gente, que existe uma função que os hormônios ovarianos dispõem no organismo do animal. Então, fêmeas que são castradas muito precocemente, fêmeas e machos, tem problemas nas placas de crescimento, porque os hormônios
das gônadas, seja dos testículos do macho ou dos ovários nas fêmeas, são necessários para o correto desenvolvimento do corpo, do organismo do animal. Aquele animal que é castrado antes de desenvolver a maturidade sexual, ele tem alguns problemas, dentre eles problemas em placas de crescimento. Então, o consenso científico diz que não é interessante castrar antes do primeiro cio. Se você pensar só no tumor de mama, eu vou castrar antes do primeiro para não ter isso. Mas você cria outros problemas. A ciência, a biologia, ela é um mecanismo muito complexo. Então, o que eu recomendo é não castre antes do primeiro. Castre depois do primeiro cio, antes do segundo, ou até depois do segundo, antes do terceiro. Se você quiser prevenir o tumor de mama, melhor essas duas últimas opções. Bom, muito bom isso, Dani. E o tratamento, como funciona? Descobrimos, né, que a cachorrinha ou a gatinha está com câncer. Como funciona o tratamento? Aí, Abi, depende de alguns fatores, né? Porque antes de pensar no tratamento, precisamos fechar o diagnóstico e fazer o estadiamento. Toda doença tumoral é necessário que se faça o estadiamento. Nossa, Daniel, o que é esse estadiamento? Eu já sei que ela tem tumor, já estou vendo lá a pedrinha na mama dela, eu quero fazer o tratamento de uma vez. Calma, né? É muito comum que os tutores chegam até mim e falam, eu quero retirar isso de uma vez, esse negócio, tira isso da minha cachorra, pelo amor de Deus. Calma. Antes disso, nós devemos fazer esse estadiamento que é exames de imagem, ultrassom abdominal, para checar se os órgãos abdominais eles têm metástase. Lembrando que metástase é quando aquelas células tumorais que estão localizadas na mama, por exemplo, ou qualquer outra parte do corpo, independente do tumor, mas como hoje é neoplasia mamária, vamos falar então, aquelas células tumorais que estão nas mamas, elas conseguem se desprender, cair na corrente sanguínea ou linfática e se espalhar para o organismo. Isso é metástase. O tumor conseguindo migrar. Então, antes de pensar no tratamento, precisamos ver se existem metástases. Tanto metástases linfáticas, nos linfonodos. Você já ouviu falar de íngua, Abi? Eu tô com íngua. Né? Íngua nada mais é que um linfonodo que está reativo. Se você machuca o pé e tem uma infecção, às vezes lá na sua virilha fica com a íngua, se machuca o braço, aqui na axila fica com íngua. Isso são nódulos linfáticos e tem eles espalhados pelo corpo todo, inclusive na cadeia mamária. Então, é necessário que a gente saiba se os nódulos linfáticos da cadeia mamária estão acometidos por células tumorais. Nesse caso, quando formos tratar de forma cirúrgica, retirando essa neoplasia, precisamos tirar também o linfonodo. E no caso de haver metástase à distância, que é pulmão, a gente faz a radiografia para ver se nesse pulmão existe metástase e faz ultrassom para ver se nos órgãos abdominais existe metástase. Quando tem, muitas das vezes nós não colocamos a cirurgia como uma terapia, porque já existe metástase. Infelizmente, a neoplasia já alcançou um estágio incurável. Então, o que a gente quer dar para aquele paciente é conforto, é alívio, é qualidade de vida e cuidados paliativos. Muitas vezes, quimioterapia, mesmo fazendo a retirada cirúrgica, é necessário, às vezes, fazer a quimioterapia, dependendo do tipo de tumor que se tem, se for um tipo muito agressivo. Mas, quando optamos por não fazer a retirada cirúrgica, por já ter metástase, a quimioterapia é uma ótima opção. Muito bom, Dani. Muito obrigada, viu? Como sempre. E a gente vai fazer uma parte 2 desses assuntos todos. Eu acho que é legal a gente falar sobre o câncer, né, em geral, nos nossos pets, porque as pessoas têm bastante dúvida sobre tratamento, como fazer, mas a prevenção tá aí, né, que a gente previna sempre com alimentação, com muito carinho, prestando atenção no nosso pet. Seja muito bem-vindo à nossa casa sempre, viu? Mesmo à distância, você é fantástico aí, mostrando um pouquinho a Atena, ensinando pra gente como é que a gente cuida dos nossos cachorrinhos e das nossas gatinhas, viu? Muito grato, Abi. Eu só não posso deixar acabar essa entrevista sem falar uma coisa. Um dos fatores de predisposição da doença e que é muito difundido no nosso país são injeções anticoncepcionais, que é injeção para cortar o cio da fêmea. E essas injeções, elas têm altas doses desse hormônio, são os progestágenos, eles são parecidos com a progesterona produzida nos ovários. E as pessoas fazem isso querendo cortar o cio, achando que está fazendo uma boa coisa e acabam predispondo esses animais a tumores de mama. Até em machos, eu já vi macho, gente, para desenvolver tumor de mama é menos de 1% de chance, é muito raro. Mas acontece às vezes de pessoas, sem saber o sexo daquele animal, fazem a injeção e aí desenvolver tumor de mama até em machos, porque essas injeções, elas têm essa característica de ter altas doses
desses hormônios e serem prolongadas. Então, por favor, não faça injeções anticoncepcionais no seu pet. E, Abi, muito grato pela oportunidade, fico feliz de estar sendo útil. Vamos levar informação de qualidade para as pessoas, ainda mais se tratando de um tema tão importante e sério que é o tumor de mama. Um beijo para você. Obrigada, Dani. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.